já se perdeu em alguma apresentação? O que você fez para se achar depois? Oi, meus amores, sejam todos bem-vindos a este canal feito com muito amor, muito carinho, para compartilhar com vocês o make-off da minha vida como estudante de violino. Acredito que todos nós tenhamos passado por isso, então vem comigo que eu vou te dar umas dicas de como você se sair com cara de paisagem sem ninguém perceber o seu erro. Este vídeo começa já já, mas antes disso peço que te inscreva no canal, deixa teu like, porque ele é muito importante para todos nós que estamos aqui no YouTube. E bora lá! A passagem bíblica que norteia o nosso assunto de hoje está em Salmos 94:19, que nos diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido inscrito, que passagem maravilhosa, não é verdade? Ela acalenta, acalma o nosso íntimo, acalma a nossa alma. Por isso que eu sempre digo para vocês, que antes de qualquer coisa que vocês forem fazer, orem ao Senhor para que Ele os conduza. O assunto de hoje vai ser sobre alguns erros que nós cometemos, é natural que isso aconteça. Hoje vai ser um vídeo mais leve, mais comédia, digamos assim, porque é impossível a gente errar e depois que o caso passa, a gente não se recordar daquilo sorrindo, né? É natural que todas as vezes que nós vamos nos apresentar, independente se é para uma ou para 1 milhão de pessoas, como eu sempre digo para vocês, o nervosismo é o mesmo. A tensão é a mesma. O problema é que a tensão, ela vai sempre nos prejudicar. O nervosismo vai sempre nos deixar em saias justas. Então, as minhas dicas, o que eu aconselho para você? Antes de qualquer apresentação, eu sempre tenho um momento com o Senhor. Eu oro, entrego para Ele aquele louvor e peço para Ele me conduzir na execução da forma mais brilhante, mais sublime, mais doce que tiver. E aí acontecem alguns erros, algumas falhas, alguns esquecimentos. Mas isso é natural. Quando você está tocando sozinho, é mais fácil de você se localizar. Pelo menos eu tenho essa impressão. Porque como eu toco numa orquestra e toco em algumas igrejas, em algumas apresentações individuais, eu sempre já fiz esse comparativo e eu acho que tocar sozinho é muito melhor, porque você consegue se achar mais rápido. Por exemplo, uma vez nós estávamos no ensaio, não foi nem numa apresentação de maneira geral. Nós estávamos no ensaio e questões de segundo, frações de segundo que o professor ou o maestro está dando as suas orientações, se você realmente não estiver focado, atento àquelas instruções, você acaba se perdendo mesmo. E quando a gente toca numa orquestra, a gente não toca uma música ou duas como numa apresentação individual. Geralmente a gente toca 8, 10, 12 músicas. Então, assim, você tem que realmente estar muito antenado com tudo que está acontecendo. E eu lembro que nós estávamos no ensaio, na parte de trás, e aí o pessoal começaram a tocar, e eu e mais umas duas colegas que estávamos conversando, estávamos com a música na nossa frente, na partitura normal, né? A partitura estava na estante normal. E aí a gente começou a tocar e de repente eu disse, gente, o que está acontecendo? Porque não é essa música que está tocando. Sei. E automaticamente a gente já percebe que a gente errou, né? E aí todo mundo se olhou, se atualizou rapidinho, porque você acaba acostumando os seus ouvidos a tempo de música, que isso é algo bem difícil, eu confesso para vocês. Eu ainda tenho uma dificuldade, ainda tenho uma certa dificuldade com o tempo da música, mas você acaba se achando de uma forma ou de outra, né? Isso no ensaio. E aí a gente se achou e continuou, e depois que terminou o ensaio, a gente começou a zoar uma da outra, dizendo, e o que aconteceu? Que música foi aquela que você estava tocando? Mas isso acaba descontraindo um pouco, porque você fica tão tenso em não errar que você acaba errando. Pior que acontece assim. Quando isso acontecer, não tentem manter a calma. Muita calma nessa hora, sabe? Respirem
E não parem de mexer com o arco. Por quê? Porque quem está do lado de fora, ele não tem noção do que você está tocando, qual é a sua partitura. Aliás, cada instrumento tem a sua partitura particular escrito conforme a sua clave. Então, não pare de tocar e apure os seus ouvidos para que você consiga se localizar aonde está a música e aonde você vai começar a tocar na sua partitura, ok? Não entre em pânico, porque se você para de tocar, todo mundo vai perceber que você errou. Porque os outros vão continuar no ritmo e você vai estar lá parado. Então, continue com o seu movimento de arco até você se localizar. Joia? Também não se preocupe que não é só você, não é só com você que isso acontece. Acontece com todos os músicos, gente, é natural, porque é do ser humano o nervosismo e também errar, porque nós não somos perfeitos. Lembra daquela frase lá do Beethoven que disse que errar uma nota é insignificante, mas tocar sem paixão é imperdoável? Entendeu? Então, assim, siga nesse rumo e não se cobre tanto. Porque com o passar do tempo, você vai se aperfeiçoando, você vai se melhorando, você vai decorando, estude bastante a partitura, aquela peça que você vai tocar, estude, 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 e se você acha que estudou muito, estude mais, porque as chances de você errar são menores. Vestimenta. Na orquestra, nós temos uma vestimenta padrão, que é preto. Dificilmente o maestro nos libera para irmos com roupa social, geralmente é preto. Eu particularmente acho muito mais bonito todo mundo de preto, independente da apresentação, gente. Agora, quando você vai fazer isso, só você individualmente, tudo bem, você pode ir com uma roupa social, uma roupa que você usa geralmente nos eventos que você vai. Mas eu tenho algumas coisas que eu mesmo tomo pra mim. Por exemplo, eu não gosto de tocar de calça. Quando você for fazer alguma apresentação solo, tenha a preocupação de chegar bem antes. Tipo assim, eu geralmente chego no mínimo uns 30 ou 40 minutos antes da apresentação. Por quê? Porque eu vou checar se a minha partitura tá, se as minhas partituras estão na ordem, se a minha estante está ok. Vou fazer a equalização de som, geralmente com a pessoa que comanda a mesa de som. Vou checar o som, vou checar a afinação e tudo mais. Pode deixar para fazer tudo isso em cima da hora, para quando as pessoas chegarem, você ainda está lá afinando e ajustando o seu violino. Não é legal, sabe? Eu entendo que não seja respeitoso, mas isso é o meu pensamento, gente. Vocês sabem que o meu pensamento seja o mais simples possível. Se você vai numa igreja que você vê, sabe, a pessoa te diz que a igreja é uma igreja simples, você também não precisa ir parecendo um pavão. Eu, particularmente, independente da igreja, eu nunca vou parecendo um pavão. Eu não gosto de usar muitos acessórios, por exemplo, brinco é algo assim que quando eu vou tocar, se ele for pequenininho, eu ainda uso. Mas se não for, eu prefiro não usar. Acessórios grandes, assim, tipo esse, eu também não gosto de usar. Eu gosto de usar uma coisa mais simples, o mais simples possível. Às vezes nem brinco, nem nada eu uso, ok? Mas esse é o meu posicionamento em relação a tocar, a me sentir mais confortável na hora de tocar. Mas isso fica a critério de cada um. Outro fator que eu já vi muitos professores reclamando e que eu particularmente ainda não consegui entender como é que algumas meninas fazem. Unha. Vamos ver se vocês olham a minha unha aqui. Esse é o tamanho da minha unha, o máximo que ela passa. Por quê? Porque quando você apoia, nesse caso, né? Quando você apoia o dedo na corda do violino, se a sua unha tiver um pouquinho maior que essa daqui, ela racha e acaba doendo bastante, acaba às vezes atrapalhando até na execução da música. Então, o que eu uso para mim e que geralmente eu vejo as pessoas recomendarem, suas unhas precisam estar curtinhas para que você tenha um desenvolvimento melhor e acabe não lesionando o dedo de uma forma ou de outra. Mas se você tem habilidade em usar a sua unha grande e tocar, parabéns, eu ainda não cheguei nesse nível. Outra dica assim fundamental que eu acho que deve ser adotada, eu particularmente já vi uma cena que eu fiquei meio preocupada. Por exemplo,
Isso em orquestra, tá? E até em apresentação particular também se aplica. Por quê? Porque quando você vai levar músicas, você não sabe qual é o ambiente que você vai estar. Se lá vai ter ar-condicionado, se lá vai ter ventilador, se a iluminação está boa, se não. Eu, como uso óculos e o meu é para longe, fica bem difícil às vezes. Então, eu comprei uma lâmpadazinha, aqui ó, não sei se dá para vocês verem. Um bichinho aqui. Ó, eu comprei uma lâmpadazinha para eu colocar na estante para fazer a iluminação adequada. E uma coisa fundamental, use pastas para as suas partituras. Use pastas, coloquem as músicas na sequência que elas vão ser tocadas, para que você não fique perdido na hora, porque é tudo muito rápido. Então, se você não tiver tudo organizado, você vai ter um pouco de dificuldade. Jamais leve suas partituras soltas. Eu lembro que em uma apresentação, um dos nossos colegas tinha um ventilador atrás da gente e um dos nossos colegas estavam com suas partituras soltas e, gente, foi partitura para tudo quanto foi lado no meio da apresentação. Então, assim, é algo desagradável, feio, eu particularmente acho feio. Então, seja organizado. Você vai ganhar muito, vai ter muito mais progresso sendo organizado em tudo que você for fazer e não somente nesse quesito de organização de partituras. E como última dica, eu deixo para você tornar os momentos leves, agradáveis, prazerosos. Não trazer para si mais dificuldade do que elas já são, do que nós passamos no dia a dia. Então, assim, você vai fazer uma apresentação, vá com calma, calme seu coração, sabe? Ore, relaxe, não tenha medo, vá firme, com coragem. O professor uma vez disse o seguinte, por que vocês acham que as crianças aprendem mais rápido? Aí todo mundo, porque a criança tem mais facilidade, porque a cabeça dela é jovem, blá 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 blá. E aí ele falou assim, gente, as crianças aprendem mais rápido porque elas não têm vergonha de errar. Então, elas vão aprendendo com o tempo. E é isso que eu trago para minha vida. Eu não vou ficar me cobrando mais do que eu já me cobro. E nem vou deixar ninguém me cobrar mais do que eu já me cobro. Mas muitas vezes nós temos que nos manter calmos e tornar as apresentações um momento de descontração, de leveza. E a partir desse momento eu acho que eu acabei errando menos, sabe? Porque eu me cobrava tanto, não, você não pode errar, você não pode errar, que eu acabava errando. E é isso que eu deixo para vocês. Muito obrigado a todos que ficaram e assistiram esse vídeo até o final. E você que ainda não é inscrito, que está chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de comentar. Me conta, você já cometeu algum erro durante uma apresentação? E como você reagiu? Como foi que você fez para se achar depois desse acontecimento? Shalom Adonai, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo e não esqueçam de deixar o likezinho que ajuda muito o nosso canal. Fiquem na paz e um beijo no coração de todos.